Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Tudo jóia? Tatão, você aumenta um pouquinho o retorno aqui, fazendo favor. Louvado seja Deus, né, irmãos? Por a gente ter esse privilégio de estar aqui congregando uns com os outros, né? E aprendermos, né, um pouco mais da palavra de Deus. Irmãos, hoje eu quero... A mensagem de hoje, o que eu quero compartilhar com vocês aqui, é o que Deus falou para mim, certa vez, que a gente tem o costume de ter uma vida bem descompromissada com Deus. E nós nos pegamos, muitas vezes, clamando sempre a Deus por misericórdia. E certa vez o Senhor falou no meu coração, falou assim: meu filho, eu não quero que você tenha uma caminhada de misericórdia. Eu quero que você tenha uma caminhada de propósito. Eu quero que você caminhe em cima daquilo que eu sonhei para você. Quando Deus te abençoa dentro de um propósito, Ele te abençoa para que você cumpra aquilo que Ele designou para você e você caminhe em direção ao alvo que é Cristo. Mas no meio dessa caminhada, a gente se desvia. A gente se desvia por causa da nossa carne, por causa dos nossos desejos. E vez ou outra, nós precisamos clamar a Deus misericórdia. Essa misericórdia, ela te traz de um caminho errado, ela te traz de volta para dentro do propósito do Senhor. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. Amém? Quero ler o texto com vocês. Gálatas 4. Eu vou ler tudo no telão para ficar mais fácil e a gente ganhar tempo. Gálatas 4, do 22 ao 31, diz assim: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava, outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, mas o que era da livre, mediante uma promessa. Pois bem, isso é uma alegoria. Essas mulheres simbolizam 2 alianças. Uma é a aliança do Monte Sinai, que dá à luz filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe. Pois está escrito: alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz, irrompe em gritos de alegria, tu que não tiveste dores de parto, pois os filhos da abandonada são mais numerosos do que os da que tem marido. E vós, irmãos, sois filhos da promessa, a semelhança de Isaque. Entretanto, como naquele tempo, o que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Expulsa a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro, juntamente com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Paulo, nessa carta aqui aos Gálatas, ele está puxando a orelha dos Gálatas. Se você ler o capítulo 3, um pouco antes, Paulo diz assim: ó Gálatas insensatos. Paulo está exortando o povo da Galácia, os irmãos da Galácia, porque eles haviam aceitado a Cristo, eles haviam se rendido a Cristo, mas por causa da perseguição dos judeus, eles estavam voltando novamente à prática da lei. E Paulo fala para eles assim: ó Gálatas insensatos. E ele usa essa alegoria, né? Ilustração. Ele usa essa ilustração para dizer: olha, irmãos, antes vocês eram filho de Agar,
que é o Monte Sinai, que é a velha Jerusalém. Mas hoje nós somos filhos da livre. Hoje somos filhos da promessa. Eu quero contextualizar aqui um pouco, para poder dar uma base aqui para todo mundo entender. E eu quero lembrar vocês a história de Abraão. Eu quero lembrar vocês que Abraão foi tirado da casa do pai dele. Deus falou assim, olha, sai da tua tenda, sai da tua casa e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão, com muita fé em seu coração, se levanta e logo começa a caminhar. Abraão é conhecido como o pai da fé, por causa dessa imensa fé que ele teve em Deus. Ele acreditou sem saber o que ia acontecer, mas ele sabia que existia um Deus poderoso. Ele sabia que Deus tinha um propósito para ele. E Abraão, então, ele só levantou e foi. Um belo dia, Deus aparece a Abraão e disse, olha, farei de você, Abraão, pai de multidões. Farei de você uma grande nação. São tantos que você nem consegue contar. Abraão pegou aquela promessa, guardou em seu coração. Mas Sara, sua esposa, ficou pensando, como posso eu, já velha, ter filhos? Ela duvidou. Nós estamos no ano da fé, né? Nós não somos aqueles que retrocedem. Aquela dúvida no coração de Sara já foi o início de um grande problema. Passaram-se 10 anos. Sara, um belo dia, ela para e pensa, eu acho que eu entendi essa promessa errada. Eu acho que eu entendi tudo errado. Eu estou aqui esperando. Irmãos, eu quero que vocês parem e tentem imaginar a cabeça de Sara. Tentem imaginar a cabeça de Sara. Imagine a frustração dela de dia após dia, mesmo tendo recebido uma promessa, dia após dia, a promessa não chegava. Imagine a ansiedade que aquela mulher teve, a vontade de que aquilo acontecesse logo. Eu imagino Sara se olhando no espelho, não é? Olhando lá, talvez, os seus cabelos brancos, ela já era idosa, a Bíblia diz que ela era idosa. E ela pensando, olha, os meus dias estão acabando e a promessa não chega. E um belo dia ela diz assim, eu acho que eu entendi errado. Esse filho não virá através de mim. A promessa foi dada para o meu marido. E ela pensa, não, então quer dizer que se a minha serva tiver um filho com o meu senhor, esse filho será meu. Naquele tempo, irmãos, era comum ter escravo, ter filhos com as escravas, com as concubinas. Era comum isso. E Sara pegou aquilo que era comum e falou, não, é isso. Não é comigo. E agora, irmãos, eu quero que você imagine Sara pegando aquele neném, Ismael, todo dia, pegando ele no colo. E ela falando assim, esse é o filho que Deus me deu. Consegue imaginar isso? A Bíblia diz que Isaac só nasceu 14 anos depois. Imagine 14 anos, Sara empregando amor, dedicando vida a um filho que na verdade não era propósito de Deus. Pense nisso, pense a cabeça de Sara. Ela cuidando de uma criança, ela ensinando a Torá para ele, ela ensinando valores de Deus para ele. E ela falando, esse é o meu filho que Deus me deu. Um belo dia, Deus aparece a Abraão novamente e disse, olha, na verdade, a sua esposa terá um filho. Olha, eu fico imaginando a cabeça de Sara no dia que ela ficou grávida.
E ela começa a falar assim: Senhor, o que eu fiz? Eu dediquei 14 anos da minha vida a uma promessa que eu achei que era do Senhor, mas não era. Irmãos, quantas vezes nós fazemos isso? Nós dedicamos nosso tempo, dedicamos nosso dinheiro, dedicamos todas as nossas forças a um projeto que a gente acha que é de Deus, mas não é. Quantas vezes nós fazemos isso? E eu fico imaginando a cabeça de Sara, ela falando assim: nossa, o que eu fiz? O que eu fiz? Olha o que diz Gênesis 17, 18 a 21. E disse Abraão a Deus: considera diante de ti a vida de Ismael. E Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Firmarei minha aliança com ele, como aliança perpétua para a futura descendência. Quanto a Ismael, também tenho te ouvido. Eu o abençoarei e o farei frutificar e crescer muito em número. Ele irá gerar 12 chefes e farei dele uma grande nação. Porém, minha aliança estabelecerei com Isaque, que Sara dará à luz no tempo determinado, no ano que vem. Olha que interessante, irmãos. Abraão diante de Deus, Deus ali está explicando para Abraão a diferença entre os dois filhos. E Abraão diante de Deus diz assim: olha, considera o meu pedido, aceita Ismael como meu filho. Abraão está falando para Deus assim: Senhor, eu já tenho um filho, é esse, considera ele. Abraão pede para que seja feito do jeito dele. Mas Deus diz assim: olha, eu vou considerar o seu pedido, eu terei misericórdia de Ismael. Mas no 21 ele diz assim, ó: mas a minha aliança estabelecerei com Isaque. Deus, irmãos, ele nos abençoa. E essa bênção sempre é para nos ajudar em nossa caminhada. A diferença é: estamos caminhando com propósito ou não? Deus sempre usará a bênção como misericórdia para te tirar de um lugar de erro e te trazer de volta para o projeto original dele. A palavra propósito, ela significa intenção de fazer algo, projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade. Finalidade, irmãos. Você faz o que faz, para quê? Pense. Tudo que você faz no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, por que você faz? Você vive para quê? Qual que é o seu motivo principal de levantar todos os dias? Olha o que disse Jesus a esse respeito. João 4:34. A Bíblia diz assim, Jesus disse assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Sabe o que Jesus está falando? Falando: aquilo que me alegra, aquilo que me traz paz, aquilo que me deixa muito feliz é fazer a vontade do meu Pai. Eu não me importo com outra coisa. Aquilo que me sustenta. Comida nos dá ideia de sustento. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: olha, aquilo que me sustenta, o propósito para o qual eu vim é fazer a vontade do meu Pai. Nós precisamos de ter essa consciência em nós. A consciência de que andar em propósito é cumprir o que se diz na Bíblia ao seu respeito. Não sei se vocês já perceberam, eu já disse isso aqui uma outra vez, mas não sei se vocês já perceberam, a Bíblia é repleta de versículos assim, ó: e isso aconteceu para que se cumprisse o que havia dito o profeta. Já viram isso? Por quê?
Jesus fez questão de andar sobre a palavra. Jesus caminhava e cumpria tudo aquilo que havia sido profetizado a respeito dele. Ele fazia questão de falar assim: olha, o meu pai disse que isso ia acontecer, então eu vou fazer. Isso é vida com propósito. Nós precisamos de ter essa mentalidade, de caminhar sobre a palavra. Se a Bíblia diz para você ser honesto, seja honesto. Se a Bíblia te ensina a ser fiel, seja fiel. Tem gente que fala assim: ah, mas eu não entendo o que é caminhar com propósito. Irmãos, caminhar com propósito é simples. Primeiro você precisa de ler a Bíblia e entender o que ela está dizendo a seu respeito, e depois colocá-la em prática. Olha que interessante, todos nós fomos criados para glorificar a Deus, amém? Todos nós, inclusive todas as criaturas do Senhor que o Senhor criou, foram criadas para glorificar o Senhor. Se você ler Salmo 148 até o 150 por aí, você vai perceber que Deus, existe uma ordenança para que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Irmãos, o que é caminhar em propósito? O que é glorificar a Deus? Imaginem a ave no céu. A ave no céu, ela voa. Quando essa ave voa, ela glorifica a Deus. Por quê? Porque ela cumpre aquilo que ela foi chamada para fazer. Estão me entendendo? O peixe, quando ele nada, ele glorifica a Deus. Por quê? Porque ele cumpre o que foi chamado para fazer. Assim é o cavalo quando corre, é a galinha quando cacareja. E o homem? Quando o homem cumpre a palavra de Deus, ele glorifica a Deus, porque ele cumpre aquilo que ele foi chamado para fazer. Nós precisamos de entender isso. Isso é ter uma vida com propósito. É cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Misericórdia. A palavra misericórdia significa sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém. Dó. Já ouviram isso? Ih, estou com muita dó de fulano. Compaixão, piedade, exclamação de alguém que pede que o livrem de castigo ou de morte. Imaginem, quando você clama por misericórdia: Senhor, misericórdia de mim, eu não sei o que está acontecendo, me livra disso. É o Senhor olhando para você e tendo compaixão. É Jesus Cristo se colocando no seu lugar e clamando a Deus em seu favor. Ele se colocando no seu lugar e tendo piedade para te livrar de um castigo, para te livrar de morte. Então, a bênção, quando ela vem em forma de misericórdia, ela não é para poder te livrar e você continuar no mesmo lugar, não. Ela é para te livrar, mas você precisa de ter consciência de que daquele jeito não se é para fazer. Você precisa de voltar a andar em propósito, voltar a cumprir aquilo que o Senhor pediu para que você fizesse. Olha, vamos ler Gênesis 17, 20, de novo. Quanto a Ismael, também tenho te ouvido. Eu o abençoarei e o farei frutificar e crescer muito em número. Ele irá gerar 12 chefes e farei dele uma grande nação. Por causa do amor de Deus em favor de Abraão, ele disse: eu vou considerar o seu pedido. E esse filho que você quis ter, que você e a sua esposa planejaram e quiseram ter, eu vou abençoar ele por sua causa. Eu vou considerar o seu pedido. Mas a minha aliança é com Isaac. Isso nos faz entender, irmãos, que Deus estabelece alianças conosco todas as vezes que decidimos por Isaac. Toda vez que decidimos andar em promessa. Toda vez que decidimos caminhar sobre a palavra.
E nós precisamos de ter fé para isso. Porque se Sara tivesse fé, ela tinha esperado. Mas o coração dela era vacilante. E ela não conseguiu esperar. E ela atropelou a vontade de Deus. E ela fez com suas próprias mãos. E isso, irmãos, gerou grande consequência. Grande consequência. Essas atitudes de Sara trouxeram marcas. Em Gênesis 21, de 9 a 10, a Bíblia diz que Ismael zombava de Isaac. Lembra que Ismael tem aproximadamente 14 anos a mais do que Isaac? Imagina ali um adolescente quase jovem, zombando de uma criancinha, fazendo sacanagem com ele, batendo na cabeça dele, não sei. Mas eu sei que aquilo enfureceu o coração de Sara, a ponto dela desejar mandar embora Agar e seu filho. Gênesis 16, 11 e 12, diz assim, ó: e o anjo do Senhor disse-lhe ainda: estás grávida e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a sua aflição. Olha isso. Ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará na presença de todos os seus irmãos. Irmãos, isso foi o que Deus disse a Agar sobre o seu filho. Que ele seria como um jumento, briguento. Já ouviu falar aquela expressão assim, que está empacado como um jumento? Já ouviu? É isso. O cara era osso duro de roer, cara. E Deus falou que ele seria assim. Vocês sabem quem são os ismaelitas hoje? Vocês sabem quem são os descendentes de Ismael? São os árabes. Isso. Os palestinos. Eles não se dão bem com ninguém. Com ninguém. E eles cumprem o que o Senhor disse a Agar. É uma luta entre irmãos, Ismael e Isaac, brigando até hoje. Palestinos e israelitas, brigando até hoje. Uma luta entre irmãos. Olha a consequência da falta de sabedoria de Sara. Olha a consequência da falta de fé de Sara. Sara criou um povo para que guerreasse contra o filho dela. É isso. Gênesis 15, de 12 a 13. Deus fala sobre o castigo a Abraão. Olha para você ver. Ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão. E sobre ele vieram um grande pavor e densas trevas. Então o Senhor disse a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Olha que loucura. Sabe também que julgarei a nação a qual ela terá de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para teus pais, serás sepultado em boa velhice. Tá bom, hein? Olha a consequência da decisão de Sara. O povo israelita foi escravo no Egito por 400 anos. Não sei se vocês sabem, mas Agar, mãe de Ismael, era egípcia. O mais moço serviu ao mais velho por 400 anos. Olha a consequência de uma decisão errada. Olha a consequência da falta de fé, da falta de sabedoria. Assim como ocorreu nessa história, assim também é nas nossas vidas, irmãos. Assim também é nas nossas vidas. Eu te pergunto, casamento é propósito de Deus? Sim? Ok. Dentro do seu casamento, Deus vai te abençoar em propósito para que você cumpra o mistério do casamento. Ele vai te abençoar. Mas se um belo dia você decidir cometer um adultério, você estará saindo da rota original da promessa. Ok? Se lá pelas tantas
você se arrepender, pedir perdão por aquele ato, Deus vai te perdoar? Vai te perdoar. Isso é misericórdia. Porque o projeto de Deus não é um adultério. O projeto de Deus é o casamento. Agora, quando você anda em adultério, Deus te abençoa em misericórdia, para poder te trazer para o propósito novamente, que é o casamento. Ok. Mas nós temos que saber que essa atitude gera consequências. Gera ou não gera? Vou dar um exemplo aqui. Um adultério, por exemplo, pode gerar um filho fora do casamento. Não pode? Pode. A criança não tem nada a ver com a história, coitadinha. Não tem nada a ver. Mas aquela família vai ter que conviver com um filho gerado fora do casamento. Compreende? O propósito de Deus é o casamento, é a família. E agora você vai ter que pagar pensão, você vai ter que dar amor para aquela criança, vai ter que ensinar ela a palavra de Deus, a mesma coisa. Não é? Isso é consequência. Foi o que aconteceu com Sara. Consequência. Deus é misericordioso? Sim, irmãos. Mas as nossas atitudes também geram consequências. Honestidade. Honestidade é um propósito? Sim. E quando você então rouba? Você rouba, se arrepende, Deus te perdoa, te volta para o lugar de honestidade de novo, mas talvez irá gerar uma consequência, cadeia. Né? Eu já visitei algumas vezes a cadeia. E eu sei que tem muita gente arrependida ali de verdade. Mas nós temos que entender que há consequências. Consequências. O cara se arrependeu, ok, mas ele vai ter que cumprir 10, 15, 20 anos de cadeia. Consequência. Verdade é propósito de Deus? Sim, Deus habita na verdade. Ele habita na verdade. E quando a gente fala mentira, essa mentira normalmente ela produz feridas nas pessoas. E você clama misericórdia e fala: Senhor, eu não quero mais mentir. Eu quero voltar a praticar somente a verdade. Ok, mas essas feridas precisam de ser saradas agora. Consequências. Eu quero que você imagine uma bênção. Imagine uma bênção que você recebeu aí nos últimos tempos. Consegue imaginar? Pensa aí, sério. Pensa aí numa bênção que você recebeu nos últimos dias. Nos últimos meses, no último ano. Pensa aí, qualquer bênção. Seja algo que você pediu, ou seja algo que Deus te deu e você nem esperava. Pense numa bênção. Agora eu quero que você pense se essa bênção ela foi fruto de um propósito ou ela foi fruto da misericórdia. Deus te deu essa bênção para quê? Para que você continue andando certo? Ou Ele te deu essa bênção para te reposicionar? Pense, irmãos, reflitam. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui. Já estou quase acabando. Na prática, irmãos, na prática, ter uma vida de propósito é exalar o bom perfume de Cristo através de todas as áreas da nossa vida. É você expressar o amor do Senhor, é você proclamar o reino de Deus nessa terra. Quando as pessoas olharem para você, ela precisa de ver um cara diferente, uma mulher diferente. Precisa de ver em você a figura de Cristo. Para isso nós temos que lutar. Nós precisamos escolher. Precisamos de escolher. Na prática, irmãos, no meio de pessoas desonestas, seja honesto. Deus vai te dar forças e Ele vai te abençoar para que você permaneça honesto, mesmo que ninguém à sua volta seja.
Aquele que te tratou com desonestidade, seja honesto com ele, irmãos. Sabe por quê? Nós precisamos de agradar, não é a essa pessoa, nós precisamos de agradar o Senhor. E quem vê a sua atitude é o Senhor. E quando alguém te tratar mal, trate com bem. Trate com bem, porque é Deus em quem vê. É Deus é quem olha e fala assim: olha, eu amo esse menino. Eu amo essa menina. Ele está sofrendo por minha causa. Ele escolheu dar a cara para bater. No meio, irmão, de tanta infidelidade, seja fiel. Ah, não, mas fulano falou isso e não aconteceu, e eu fiz. Irmãos, seja fiel. Lembro de uma ocasião que ajudei uma pessoa, emprestei um cartão de crédito para uma pessoa, comprou um material para a escola, e ela dividiu ali de 3 vezes, e ela pagou uma prestação só, e não pagou as outras 2. No começo eu fiquei injuriado, mas aí depois o Senhor colocou paz no meu coração e falou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou abençoar essa pessoa. E a tendência, irmãos, quando uma coisa dessa acontece com a gente, é que a gente não faça mais. Eu não vou ajudar ninguém mais não, porque eu só levo prejuízo, eu só perco. Não é assim? A gente pensa isso. Mas passaram-se alguns meses, uma outra pessoa me pediu o cartão de novo emprestado. E falou assim: olha, eu preciso de comprar uma geladeira. Eu não tenho uma geladeira lá. Eu falei: não, tudo bem, eu vou te emprestar. E a pessoa foi pagando direitinho, mas na última prestação ela não pagou. E sumiu de Viçosa. Eu falei assim: amém, Senhor. Fica de oferta para ela. Irmão, isso já aconteceu tanto comigo. Mas sabe de uma coisa? Eu não paro. Eu vou continuar ajudando quem precisa. Peço a Deus para que me dê força, para que me abençoe, porque eu sei que isso é um propósito do Senhor para nós. Abençoar as pessoas, ajudar as pessoas. Nós não podemos desanimar só porque aconteceu isso ou aquilo. Nós precisamos de seguir firmes, precisamos de seguir fiel. No meio, irmãos, de tanta mentira, seja verdadeiro. Por mais que você saiba que aquela pessoa ali está mentindo para você, continue falando a verdade, não importa. Porque quem sonda os corações, quem busca a verdadeira intenção em nossos corações é o Espírito Santo. É Ele que sabe. E a nossa recompensa vem dEle. Em meio à violência, irmão, seja pacífico. Está todo mundo querendo brigar por causa disso, por causa daquilo. Esse fim de ano, eu presenciei tantas brigas por causa de política. Meu Deus do céu. Vamos parar com isso. Não vale a pena. Temos que defender nossos valores? Sim, ok. Mas seja pacífico. Alguma vez você viu Jesus batendo em alguém? Você viu, irmão? Eu nunca vi. Não tem lugar nenhum na Bíblia falando que Jesus bateu em alguém, que Jesus forçou alguém a crer nele. Não. Mas Ele agiu sempre com amor e com compaixão. Jesus sempre foi pacífico, e nós precisamos de ser pacíficos. No meio da raiva, irmãos, tenha calma. Tenha calma. Sabe aquele abençoado que te fecha lá no trânsito? Não fica com raiva não, abençoa ele, deixa ele ir embora. Ele está com mais pressa que você, às vezes ele está atrasado. Pense sempre no lado bom da situação. Sabe por quê, irmãos? Porque senão a gente vai ficar alimentando uma amargura no nosso coração. Isso nos deixa doente. Doente. Isso é caminhar com um propósito. É simples. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Olha, exale Cristo. Exale Cristo sempre. Porque se você exalar Cristo, se você buscar uma caminhada reta diante de Deus, Deus vai te abençoar para que você seja honesto, fiel, verdadeiro, pacífico, calmo.
Ele vai te abençoar. Ele vai te ajudar. Ele fala assim, Senhor, fale assim, Senhor, eu não estou conseguindo, me ajuda. Me coloca nesse lugar, Senhor. Eu preciso de caminhar no teu propósito. Eu quero, Senhor, mas está difícil, eu não consigo. Peça ao Senhor. A Bíblia diz, peça ao Senhor sabedoria para lidar com essas situações. Deus diz, a Bíblia diz que Deus dá sem questionar. Peça a Deus sabedoria. Deus diz Isaac, nós dizemos Ismael, porque assim como Sara, nós queremos aquilo que vemos, nós queremos saciar a nossa carne, queremos buscar aquilo que nos traz prazer imediato, e a nossa falta de fé nos impede de andar em propósito. Assim como Ismael perseguiu Isaac, zombando dele, a carne continua perseguindo o espírito. Nós lemos no texto que Ismael representa aquele que é nascido de modo natural, e Isaac é o filho da promessa, da Jerusalém celestial. A carne continua perseguindo o espírito. E toda vez que nós escolhemos Ismael, nós escolhemos a escravidão.